Eu falo que tudo começa naquilo que você mentaliza. E quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu falei, um dia eu vou ser um diretor de uma empresa, de um vou ser dono. Eu era corretor. E aí eu mentalizei aqui, diretor, até que chegou um momento a qual eu tive a oportunidade de começar a empreender com o mercado imobiliário. E aí eu coloquei no meu Instagram diretor. E aí pegou. Então hoje, todos os vídeos que eu faço de bom dia, eu já começo com energia, diretor na voz, bom dia pessoal, bora pra cima. Então surgiu o diretor. E o mercado imobiliário muda vidas, é porque de fato ele mudou a minha história, mudou o meu destino e mudou a minha vida. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quem tem mais de 36 anos de mercado imobiliário, o homem fundou, cresce aí, eles são os primeiros, próximos dos primeiros aí. Quem tem mais de 20 anos de mercado imobiliário? Roberto, né? 36, mais alguém? Quantos anos? 21. 10 anos. 5 anos. 1 ano. Meses? Alguém? Iniciando agora? Bom. Bacana. Eu falo que, independente do tempo que você está no mercado imobiliário, todos os dias a gente aprende algo novo. Todos os dias nós precisamos sair com essa humildade de aprender coisas novas. Então, de fato, para quem está começando, o mercado imobiliário tem o poder de mudar vidas. E eu falo que é o mercado mais justo que existe na área comercial. Porque ele vai te entregar de acordo com o que você entrega de esforço. Se você fingir que trabalha, ele finge que paga. No final do mês, você vai lá na contabilidade, não tem nada para você ter esse mês, não. E aí o que a gente tem que ter? A humildade de refletir. Como que foi o meu esforço, né? Eu falo para o mercado mais justo. Se você performa, se você tem alta performance, se você entrega, se você bate as suas metas de esforços diários, não tem como você ir para casa sem levar o seu ganha-pão. Beleza? Estou aqui, um pouco da minha história. Quem é o diretor? Filho de um Deus vivo. Eu falo que se não fosse Deus da minha vida, eu não estaria aqui, eu não teria conquistado tudo aquilo que eu conquistei. Sou casado com a Thaís, e mera coincidência, minha esposa também tem imobiliário. Quando eu conheci ela, eu não sabia, uma prima me apresentou ela, e aí quando eu fui ver, o meu sogro já tinha muitos anos de mercado imobiliário. Então a nossa família hoje, a gente dorme falando do mercado imobiliário, acorda falando de imóveis, janta, almoça, domingo, mercado imobiliário. Então isso foi muito bom também para o meu crescimento, porque eu falo que quando a gente ama aquilo que a gente faz, isso não gera desconforto. Agora, quando eu não amo, às vezes que negócio vai gerar uma angústia dentro de mim. E é sobre isso. Tempo de mercado, só corrigindo aqui, eu não tenho ainda 21 anos de mercado. Fiz agora 16 anos de mercado. Mais de 410 milhões de vendas. Quando eu falo de 410 milhões, nessa jornada de 16 anos, a qual eu pude também ajudar pessoas, corretores de imóveis do nosso grupo, a alcançar junto esse número. Mais de 400 imóveis alugados, mais 60 colaboradores treinados. Então, hoje na nossa empresa, na São Luís Imóveis, do grupo, nós temos essa cultura de desenvolver pessoas, de treinar pessoas. E o mercado imobiliário, pela falta de profissionais, eu acredito muito na formação. Então, quanto mais você forma, quanto mais você busca conhecimento, a maior chance de você dar certo. Aqui está meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu dia a dia, um pouco mais da minha história.
Quem quiser seguir aí, aproveita esse momento, dá essa força pro diretor aí. Se você fazer o bumerangue do Stories aí, marca o diretor e vamos pra cima. Acho que deu, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. De catador de latinha ao corretor de sucesso. O fato que minha história na venda, ela começou quando eu catava latinha ferro velho do Gregório. Um ferro velho que tinha no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha. Então essa foto aqui era no diretor, um cara desacreditado pela sociedade, desacreditado pelos meus amigos, porque de fato, não pela roupa, mas pelo ambiente que eu vivia, não gerava expectativas que eu seria algo bom alguém na vida. E minha jornada como vendedor começou nesse processo, catando reciclagem. Porque eu chegava da aula, né, bem novinho, e eu sempre tive esse insight de fazer o meu dia. Eu falei, cara, eu preciso fazer meu dinheiro, porque os pais não tinham condição. E aí eu chegava da escola, na época, os não mais velhos, os mais experientes, vão lembrar daquele carrinho de ferro velho de madeira. Vocês lembram? Aquele sentava dentro dele aqui e ia puxando. Então ia eu mais 3 amiguinhos, e aí a gente passava na região ali da Pampulha, região de Santa Terezinha, para catar a reciclagem. E o que me fez refletir depois de anos? Que mesmo naquela época, sem ter método nenhum, eu já tinha meta. Por quê? O nosso combinado era, eu preciso fazer R$25, né, na semana, porque naquela época, há mais de 10 anos atrás, era muito grande. E aí, qual que era o meu foco? E vocês vão entender onde que eu quero chegar. Nós tínhamos 3 produtos que a gente poderia trabalhar, que era o papelão, o alumínio, o ferro e o cobre, na verdade 4. A minha estratégia era sair focado no cobre, porque o cobre na época era mais caro. Então, trazendo para o nosso mercado, eu acredito que tem nicho para todo lado aqui, né? Tem o Minha Casa Minha Vida, tem o médio padrão, tem o alto padrão. Então, naquela época, eu já tinha essa mentalidade que eu queria trabalhar mais com o cobre, porque o cobre ia fazer com que eu tivesse o meu retorno financeiro, batesse a minha meta de ganho. Então, foi uma época bem legal, mas eu não fazia isso intencional porque eu não tinha o conhecimento. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, depois da minha jornada toda, eu vi que o processo de vendas, ele começou lá atrás, quando eu comecei, né, a catar a reciclagem, quando eu comecei, né, a ter algumas experiências com a vendas. O que hoje tudo é venda. Hoje nós vendemos o tempo todo. Nosso marketing pessoal é venda, relacionamento é uma venda, em casa com sua esposa, com seu marido, você tem que se vender em algum momento, né? Então, tudo é venda. Hoje, quem não vende, né, não consegue prosperar. A empresa que não vende, ela não prospera. E outra experiência que eu tive também, de gerar valor em cima daquilo que você está fazendo, que próximo dessa idade um pouco, né, mais velho, eu olhava carros sacolão. Quem lembra daqueles sacolões ABC que tinha? Né? Tava uma febre, né? E aí eu olhava com meus amigos o carro e já no carro. Só que chegou o tempo eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo diferente aqui. Aí eu falei, o que eu posso fazer para agregar valor para esse cliente que eu estou olhando o carro dele? Aí, Mário, o que eu fiz? Falei assim, eu vou começar a prestar o serviço dele do caixa.
E aí, quando eu via que era o dono do carro, eu ia lá, pegava as compras dele, colocava dentro da sacola, colocava dentro do carrinho, ele abria o porta-mala e eu conseguia agregar valor naquilo que eu estava fazendo. E o que tem a ver mal com o mercado imobiliário? Muitas das vezes o corretor de imóveis ele quer fazer o básico, né? Ele não quer gerar valor no seu atendimento. Ele não quer gerar uma experiência para o seu cliente, né, ali na ponta. Então, desde lá de trás, eu tinha essa mentalidade sem saber o que ele estava fazendo, né? E isso também me ajudou a trazer para o meu mercado hoje que eu atuo. Então, aqui é o início, né, da minha jornada. A Gravato, vocês podem ver que era grande, né? Não sabia dar uma mão na gravata. Os amigos ali aqui tinham noção, eles ficavam me zoando, mas tá tudo certo. Então, quando eu falo que o mercado imobiliário muda vidas, porque dessa foto para cá, só mudou a gravata, porque a carcaça era a mesma, né? Mas foi o início a qual eu tive uma oportunidade de começar como captador de imóveis. Tem algum captador de imóveis aqui específico? Ou todos são corretores? Tem alguém que não gosta de captar de jeito nenhum? Você? Mais alguém? Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Quem gosta de captar de verdade? Que levanta a mão. De verdade. Quem gosta mais ou menos? É isso aí. E tá tudo certo. Mas o que eu quero trazer para vocês? A captação é a alma do negócio imobiliário. Eu gosto de usar uma reflexão que meu primeiro gerente me falou. Eu disse, Mal, quando você vai numa padaria, você acorda cedinho para comprar um pão, a sua expectativa é que tenha um pão quentinho. Se não tiver o pão, você mentalizou que você ia comprar, o que você vai fazer? Qual é seu nome de branco? Rafaela? Rafaela, chegou na padaria, criou expectativa, saiu de casa, achou o pão quentinho. Não tem o pão quentinho, o que você faz, Rafaela? Ou você vai aguardar ele chegar, ou pode ser também que você vai no concorrente, correto? Se aquela padaria não está te atendendo, você vai embora. Então ele trouxe essa reflexão, falou assim, Mal, você vai na farmácia, você vai comprar um remédio. Você vai numa padaria comprar um pão, você quer um pão quentinho. Se não tiver, o que você vai fazer? Você vai para o concorrente. E no mercado imobiliário, por que a captação é a alma do negócio? Porque a imobiliária que não tem produto, ela não consegue vender. Porque tem corretores que invertem a questão da venda. A venda, ela não começa no lead. A venda começa no produto. É na captação que começa a venda. Porque se não tiver, gente, pode ser o imobiliário mais bonito. Eu falo sempre com o meu time, gente, nós podemos ter um brand bonito da Pampulha, mate, lindo. O cliente bateu aqui na São Luís, ou bateu na sua empresa. Se não tiver produto, ele vai para outro. E às vezes aquela imobiliária simples, né, pequenininha ali, mas está cheio de corretor, captador com vontade, cheio de produto. O cliente vai falar assim, eu quero esse produto, é esse aqui que é o sonho da minha família. Então nós precisamos entender que a captação é o pulmão do mercado imobiliário. A captação é a alma do negócio. Então a maior venda que eu participei até hoje foi uma fazenda do falecido Neudo Cardoso, né, em Azurita, que nos gerou de comissão, né? É lógico que existe todo um tempo para receber, você recebe em fazendas. Foi através de uma captação fria, a qual eu estava junto com um amigo meu, rodando na Pampulha, a gente viu uma plaquinha, ligando na plaquinha, era o secretário, né, do Neudo Cardoso, a qual ele fazia toda a representação, nos passou essa fazenda. E o meu parceiro tinha um contato do Charles da Geomai, né, o Marco conhece,
era amigo de infância, ligou pro Charles, ofereceu a fazenda, Charles no outro dia foi na fazenda, fizeram a permuta e deu certo o negócio. Então assim, se não tivesse o produto, não tem venda. Então nós precisamos sair daqui com essa mentalidade. Quem é dono de imobiliário aqui? Então os donos de imobiliário precisam entender esse jogo. E os corretores que estão na jornada, você que está começando agora, foca na captação. Porque através do produto vai vir o lead. E quando eu comecei, quando o meu gerente me falou isso, da captação do negócio, eu entendi. Eu falei, cara, eu vou captar tudo que eu ver na frente. É lógico que hoje com mais filtro. Antigamente eu não tinha esse filtro, né? E aí eu estava na praia, ele me ligava, o dono do imobiliário, vendeu uma captação sua. Alugou um imóvel seu. Falei, não tinha Pix, né? Era TED ou DOC, né? Manda aí que eu vou comer um camarão melhor que agora. Então é sobre isso. E qual que é a estratégia que o corretor tem? Se você tem uma captação boa, a chance de sua equipe vender o seu imóvel é muito grande. Só que eu preciso saber o quê? Vender o peixe. E eu fazia isso muito bem. Porque eu sempre fui uma pessoa carismática, né, que conectava fácil com as pessoas. É lógico que os clientes é dó de mim também, né? Os clientes olhavam, misericórdia, tem que ajudar esse menino. E aí eu conseguia captar, e eu tinha uma estratégia para levar os corretores para conhecer o meu imóvel. Então, assim, eu arrumava uma confusão na imobiliária que eu ficava quieto. Eu falei, gente, vamos ali que eu vou pagar o pastel para vocês. E eu não tinha carro, né? Falei, não, vamos lá do seu carro, vou pagar o pastel, o caldo de cana. E eu pegava a chave, colocava no bolso, e o trajetório já era a logística do imóvel. Aí comia, pagava o pastelzinho para eles. Falei, vamos ali, Valbitos, rapidinho. E entrava do imóvel, eu sempre via a reação assim, uai, acho que eu tô cliente nesse imóvel aqui, uai. E eu, nossa, deu certo. Aí eu só vi os corretores ligamos os clientes, não, estou dentro do imóvel aqui que vai te encaixar certinho. E dava certo. Então o corretor, ele precisa gostar de captar. O dono da imobiliária, ele precisa ter essa mentalidade de investir em um setor de captação, porque é o pulmão do seu negócio. Então é duas mentalidades que o dono precisa ter, mas o corretor também entender a utilidade e a importância da captação do negócio. E sem produto, de fato, o seu cliente ele vai para o concorrente. Ele vai para o concorrente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ajuda aos gestais aqui. Isso. Então, minha carreira no mercado imobiliário, eu nunca fui de trabalhar em muitas imobiliárias. Nesses 16 anos que eu tenho de mercado, eu participei dessas 3 empresas, a qual hoje eu faço parte do grupo da São Luís Imóveis como sócio fundador. Então, minha jornada começou na Real Imóveis, no bairro Jardim Alvorada, a qual eu vendia barracões de 25 mil a 80 mil, que era o ticket médio da época. E minha primeira venda no mercado imobiliário foi 25 mil reais, a qual eu tinha captação e venda. A proprietária queria 20 mil na mão. Então nós pegamos 5 mil de comissão, 5 mil vezes 40% na época, quanto que dá? Ninguém é bom de conta aí. Quanto? 2 mil reais. Há 16 anos atrás, gente, quando eu cheguei lá em casa com aquela gravata do joelho, com um pacote na mão, e o dono me pagou em dinheiro. Minha mãe falou, meu filho, onde você arrumou esse tanto de dinheiro? E eles fizeram questão de me pagar com nota de 10, 5, volume. Eu falei, meu Jesus amado, é isso aqui que eu quero para minha vida. Aí cheguei em casa, minha mãe falou, meu filho, que tanto de dinheiro que é isso? Minha mãe nunca tinha visto esse tanto de dinheiro. Eu falei, mãe, achei a profissão da minha vida. E aí o cliente, ao comprar o barraco de 25 mil, ele chorou na minha frente. Ele falou assim, isso aqui é meu sonho. Eu falei, que legal. Eu estou ajudando a pessoa a realizar o sonho dela e ainda está paga bem. Olha que bacana.
Falei, é isso aqui que eu quero. E aí eu entrei de cabeça, né, busquei conhecimento. Eu estudei o CRESC, o Colégio Minas Gerais, que membro desse colégio? Tinha Augusto de Lima. Eu fazia aula de segunda a quinta. Pegava o busão, Santa Terezinha, descia na Augusto de Lima ali. Então assim, o mercado imobiliário é sobre esforço, né? E depois comecei a trabalhar na Rede Casa, né, que é um imobiliário também de conceito na região da Pampulha, a qual eu fiquei lá mais ou menos 2 anos e pouco e me tornei sócio da unidade do bairro Cabral, né, a qual nós começamos do zero, né, e aí eu fiquei lá durante 9 anos. Nós posicionamos a imobiliária dentro do bairro como a número 1 do bairro e prestei serviço como sócio lá. Eu falo que nós que somos empresários, dono de imobiliária, nós temos 3 destinos para a nossa empresa. Ou você vai vender ela, ou alguém vai pegar a sucessão, né, dar continuidade, ou ela vai quebrar. É 3 saídas. E chegou o tempo que eu resolvi vender a minha parte, né? Confesso que no início eu não entendi, que meu sócio me fez uma proposta para comprar, mas com o tempo Deus foi me mostrando que era o melhor a se fazer e eu consegui fazer uma venda da empresa, a qual hoje os gurus aí falam que é o equity, né? Que é não sei o quê. E novamente eu fiz algo sem ter o conhecimento, a qual eu consegui vender a minha empresa. E foi com essa venda que me alavancou financeiramente também. Então percebe que tudo é sobre venda. Tudo é venda, né? Então se você tem uma empresa hoje, às vezes você vai vender ela. Mas para você vender sua empresa, você tem que estruturar a sua empresa, né? Toda a base dela, para que ela tenha o quê? Valor agregado. E o que gera valor em uma empresa hoje? Setor de locação. Porque sua equipe, nessa visão de vendas, ela não vai agregar valor. Porque o vendedor que está ali, o corretor que está ali, ele é seu parceiro. Mas o que traz valor para uma imobiliária hoje é a locação. Então, os donos de imobiliária que não viraram, não entenderam esse jogo ainda, e os próprios corretores também ficam, às vezes, assim, vou captar aluguel. Não. Cara, aluguel, ele é um dinheiro que o giro é muito rápido. Então, para quem está começando ou para quem está na dificuldade, porque até 5 anos, pessoal, é luta. É luta. Pessoa que está aí com 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? É luta, é sacrifício. Então, nesse momento, você tem que ter o olhar para as 2 frentes. Por quê? É uma necessidade que você tem. Então, hoje, os captadores da minha empresa que tem performance boa na captação, eles tinham em média de R$4.000 por mês, de comissionamento. Então, assim, o aluguel, a captação de aluguel, de fato, é uma frente que vai te dar um retorno. E a venda é o que vai te dar o upgrade para você, né, escalar uma escala maior. E aí vendi a Rede Casa, né, construí uma carteira de aluguel de mais de 400 imóveis, vendi ela e iniciei a São Luís Imóveis na pandemia. Eu lembro como se fosse hoje, eu parei em frente às lojas de chopp da fábrica, alguém conhece chopp da fábrica do Mineirão? Pampulha. E aí na subidinha, a nossa unidade é ali, uma delas. Aí o dono estava cabisbaixo, porque a pandemia, o Calil mandou fechar tudo, o previdente tinha acabado de ficar pronto. Aí nós paramos, ele encostado na grade, eu e meu sócio do outro lado. Aí fui até ele e falei, eu tenho interesse em alugar esse imóvel, senhor. Ele falou, você está ficando doido? O Calil mandou fechar tudo, você está querendo alugar meu imóvel? Aí contei minha história melhor, acabei de vender uma empresa, vou startar do zero, tenho experiência, eu sei o que eu estou fazendo, pode confiar, né, que
vai dar tudo certo. E aí ele nos alugou a loja. Eu lembro que meu sócio tinha 20 mil reais, eu entrei com 20 mil reais. Só que nós falamos, nós vamos ter que esforçar, né, para a gente ir construindo aos poucos. Porque eu acho que o maior erro de qualquer empresário é querer começar o negócio dele grande. E como diz um amigo meu, Val, quem começa grande, quem nasce grande é monstro. Então eu comecei pequenininho, alugamos uma loja. Ele tinha um complexo de 6, 7 lojas. Aí eu aluguei a primeira portinha, começamos a obra e que foi acabando. E eu falei com o meu sócio, é isso mesmo que você quer? Eu saí de uma sociedade e entrei na outra. Eu gosto de sociedade. Sociedade com pessoas do mesmo princípio é boa, vale a pena. É um casamento, né? Quem é casado aqui? Aí, casamento é bom, tá vendo? O povo fica falando que casamento é bom, né? Casamento é gostoso, casamento é bom. Às vezes faz raiva do outro, mas tá tudo certo. E aí, no primeiro mês, nós tínhamos uma captação. O corretor parceiro estava atendendo um cliente que na época tinha fábrica de biscoito. Levou na nossa captação, que a gente tinha de relacionamento no bairro Bandeirantes, e nós fizemos a primeira venda sem a unidade estar com nada dentro de 3.150.000. E aí, nessa primeira venda, nasceu essa unidade aqui, do bairro São Luís. Então antes era uma porta só, era só essa porta aqui. Aí com o tempo, o dono do prédio, ele tinha uma sorveteria, e o cara mandou fechar a sorveteria dele. E aí a gente foi trabalhando, e ele viu que o negócio estava dando certo. Ele falou, Mal, você não quer vir para a sorveteria dele também não? Eu falei, a ideia é boa, o negócio está dando certo. E aí aluguei a loja do lado, onde era a sorveteria dele, quebramos a parede. E ele tinha mais uma loja que é aqui, ó, do lado aqui. Era uma empresa de segurança, tem até a logo dela de cima. Era uma empresa do Sul. E aí o negócio foi crescendo. Então através de uma coragem, de uma iniciativa, nasceu a unidade principal, que é a unidade Orla, que rechama, é a unidade da Orla, da Pampulha. E Deus abriu as portas dessa vez. E aí o que eu quero trazer para vocês também? Que vocês tenham fé. Eu falo que o vendedor sem fé, ele não pode ser vendedor. Gente, o vendedor precisa ter fé. Cara, às vezes você está com uma negociação. Se você não tiver fé para acreditar que aquilo vai virar, que vai dar certo, você está na profissão errada. E eu falei com meu sócio, nós vamos entrar, vamos pôr o pedreiro para dentro que vai dar certo. E no meio da pandemia, gente. Porque no início ninguém esperava que a pandemia se favorável para nós, corretores, né? A gente escutou com medo, o que vai acontecer? Aí eu falei, eu nasci lá de Santa Terezinha, aquela fotinha que vocês viram. Ela tava latinha. Se der ruim, eu me voltar com a latinha de novo, tá tudo certo. Vou para cima sem medo. E fui, deu 115 mil de comissão para nós, né, e o parceiro ficou com a outra parte. E aí eu joguei tudo aqui para dentro. Aí mobília, aí eu fiquei grandão para cima e tal. E graças a Deus, né, as coisas estão fluindo. Então 2020, né, foi o nosso para 5 anos. Esse meio do ano a gente faz 5 anos. Então hoje nós temos a unidade do Castelo, que é essa unidade aqui, a qual também foi o mesmo processo, né? Iniciamos em uma porta, depois alugamos mais uma porta porque foi crescendo. Recente agora, no meio do ano passado, nós inauguramos a unidade Santa Bélia, porque qual que é o nosso foco, a nossa visão? É pegar a região da Pampulha, é posicionar a região da Pampulha. E hoje eu acredito muito em nicho.
eu acredito muito em você ser especialista daquilo que você está fazendo. Porque quem vende tudo não vende nada. Então, hoje estamos buscando essa referência do mercado imobiliário da Pampulha. Esse é o primeiro objetivo do Grupo São Luís de Imóveis, né? É posicionar, criar um brand forte, criar um posicionamento forte na região da Pampulha. Então, eu de fato apostei nesse modelo de negócio, né, nesse formato, porque quando eu falava com as pessoas que eu ia nichar, eu trabalho acima de 400 mil. E o meu histórico na Rede Casa era de Minha Casa Minha Vida. E aí eu tinha muito contato ainda que me procurava para vender os imóveis de 300, 250. E eu falava, não perde, foi difícil. E aí eu falei, não, eu vou acreditar. No meu primeiro ano, eu não vendi nada no Bandeirantes, no São Luís, porque eu estava concorrendo com a Lara Imóveis 55 anos. A Fabiana Imóveis também 50 e poucos anos. Eu falei, velho, eu estou entrando no meio de briga grande, mas vai dar certo. E aí vendi a ideia para a galera da captação. Falei, gente, vamos posicionar com boas fotos, bons vídeos, né, um brand legal, o pessoal vê a cara da empresa diferente, trazer o conceito diferente do mercado imobiliário. Porque por mais que a Lara Imóveis é antiga no mercado, mas a mentalidade ficou um pouco atrasada e a gente percebeu isso. Então você via no site deles fotos ruins, não tinha vídeo e tal. E eu faço que a São Luís ela revolucionou o mercado da Pampulha, né, mais? Porque a gente trouxe identidade visual criada com profissionais, marketing dentro da própria empresa, social media. A gente focou bastante nessa parte visual, a parte de brand e na parte de marketing. Então isso trouxe uma relevância muito grande porque era novo. A Pampulha estava acostumado com vídeo de drone, com fotos, né, trabalhadas, com corretores qualificados. Não estava. Era aquela foto que você abriu o site, tá a cueca lá, com a toalha, com a confusão. Então a gente trouxe esse conceito novo e, de fato, graças a Deus, vem dando certo. Só que eu falo que o mercado você não pode parar, que ele atualiza toda hora, o tempo todo. Então, o nosso foco é sempre estar inovando, né, gerando experiência com o cliente. Nós somos a primeira imobiliária a fazer um churrasco para o cliente na entrega de chave na região da Pampulha. Eu acredito que está grande BH também. Então, né, foi um mentor que eu tenho, que ele é dos Estados Unidos, ele falou, faz o que eles fazem e está certo. Né, gera uma experiência para o cliente. Então, nós buscamos trazer uma experiência em cima do brand muito forte. E isso gerou, né, essa expansão da empresa e esse desejo. Porque hoje eu não vou atrás de corretor. Dificilmente, né, esses dias eu fiz um vídeo de lançamento porque nós abrimos uma unidade de lançamento só para trabalhar imóveis da Riva, dessas construtoras maiores, na região da Pampulha. E aí é um jogo que eu confesso que ainda não tenho experiência. Vou aprender muito com o Maia aí. Mas fiz um vídeo buscando parceiros dentro do meu perfil do Instagram. Mas fora isso, pelo brand que a gente cria, gera desejo. Então é isso que nós temos que entender a utilidade do nosso Instagram, por exemplo. O Instagram não é uma ferramenta para você vender direto. Primeiro se relaciona, né? Cria desejo, né? Gera autoridade, para depois aquelas pessoas verem você e falar, não, velho, eu quero trabalhar nessa empresa. Essa empresa é diferente. Essa empresa gera uma experiência. Então, teve toda uma estratégia, a qual eu estou abrindo para vocês aqui, que vale a pena pensar sobre isso. Né? Então, a ferramenta do Instagram é uma ferramenta que ela vai vender e vai, mas o primeiro objetivo dela é você posicionar quem é a sua empresa. Né? Quem que é o corretor? Não é só vender, ficar postando sempre em modas, né? Então, é sobre isso. Então, aqui, eu finalizo um pouco dessa história e o nosso foco como empresa é expansão, formação, é o que eu falei. Então, eu quero deixar um insight aqui para quem é dono de imobiliário, foque na formação do corretor. O corretor, hoje, ele precisa de conhecimento.
conhecimento. E muitos donos de imobiliário têm negligenciado nessa área. Quer colocar o cara lá, se vira dos 30 aí, e quer resultado, ele fica bravo. Ah, mas você não está vendendo. Às vezes o cara não sabe nem o que é uma verbação no registro. Ele não sabe nem ler a matrícula. Aí quer cobrar a venda do corretor, né? Então e os corretores também têm essa mentalidade de buscar coisas. Não ficar esperando só imobiliário. Ah, meu gestor, você tem que treinar. Se tem hoje a informação, se joga no YouTube, tem vídeo de todo mundo do treinamento. Então nós precisamos também mudar a mentalidade e buscar o crescimento. Então essa aqui é um pouco da história da São Luís. Eu quero deixar 6 pilares aqui, um corretor de sucesso que eu acredito e que eu busco no meu dia a dia e vem dando certo. O corretor de imóveis de alta performance precisa estar em busca de constante equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque um corretor que não tem equilíbrio emocional, gente, a gastrite mata ele. Vocês estão rindo, eu já passei por isso lá atrás. A venda ali para acontecer e dava aquela ansiedade e começava com a gastrite nervosa e eu rolava no chão de dor. Até que eu entendi, cara, eu preciso buscar achar o equilíbrio que eu sou. O que está no meu controle, né? O que eu controlo? Eu vou fazer até onde que eu controlo. Eu não controlo a cabeça do cliente. A decisão do cliente, afinal, é dele. Então, nós precisamos ter o emocional equilibrado, o espiritual também, independente da religião. É o que eu falei. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa sair da sua casa com a certeza que vai dar certo. Corretor de imóveis, gente, não pode ser banco, não. Ah, será que vai? Ah, será que não? Vai dar certo. Mas em cima de um esforço, você precisa esforçar. Você precisa dedicar. Você precisa mergulhar naquilo que você está fazendo. Então, espiritual é muito importante. Familiar. Cara, você fica mais dentro da sua empresa do que na própria casa. Eu fico mais nas imobiliárias do que em casa. Em casa, eu e minha esposa chega tarde. Muitas vezes a gente chega e trabalha de novo, né? O preço é alto. Cara, essa família, ela precisa dar bem em casa. Porque às vezes o corretor, ele chega chateado, ele ligou com a esposa, ligou com o marido. Às vezes o dinheiro está apertado. Então, assim, na base, na família, você vai encontrar o equilíbrio emocional também. Porque você vai chegar bem, você vai chegar com a mente tranquila. Então, eu não sei o nível de aproximação que vocês têm da família de vocês, mas esse é um pilar muito importante. Você precisa estar bem em casa. Um vendedor, um corretor, ele precisa achar o equilíbrio nesses pilares aqui. Por quê? Você brigou com sua esposa. Cara, a chance de você chegar na empresa e não render nada é muito grande. E aí sabe por quem você vai descontar? Do cliente final. Porque a hora de chegar, vai chegar um lead bom para você, só que sua cabeça está lá na sua casa. Aí você não vai conseguir atender o cliente bem, quem vai agradecer? Ele vai para outro, porque ele não sabe que você está pobre. Ele sentiu que seu atendimento está frio. Ele vai embora. Então, saúde também, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ir na academia. Não estou falando de você ficar bombado ou bombado, estética, bruto, não. Mas uma saúde, uma caminhada, por exemplo, uma corrida, vai te ajudar a desestressar. Vai liberar hormônios para outras coisas. Eu que moro na próxima Pampulha, cara, é uma terapia. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porque a nossa rotina é muito pesada. É muitas incertezas o tempo todo, né? Então nós precisamos cuidar da nossa saúde. Independente do esporte que você gosta de fazer, não deixe de cuidar da sua saúde. O financeiro também é muito importante. Eu falo por que a maioria dos corretores que entram fala que o mercado errou? Porque faltou instrução no início. Quando eu faço uma entrevista com o corretor, eu pergunto ele, como é que estão as suas finanças daqui para frente até 6 meses?
Ah, eu estou desesperado, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, infelizmente, eu não vou te forçar a barra. Ah, mal é regra, 100%? Lógico que eu vou avaliar cada caso. Mas a chance de eu pegar essa pessoa e ela querer fazer o milagre com 3 meses e ficar te pressionando, cobrando, o gerente cobrando a empresa o resultado é muito grande. Porque o desespero toma conta da pessoa. Então o mercado, gente, ele é muito bom, mas você tem que se preparar para entrar no mercado imobiliário. Não adianta você entrar de qualquer jeito, sem conhecimento básico, pelo menos da venda, porque às vezes você vai se frustrar. Então, o financeiro, ele é muito importante. Ah, amor, você está falando então que não está me encorajando a entrar no mercado. Não é isso. Eu estou trazendo uma consciência, né, para você que está no mercado imobiliário, se preparar para quê? Porque não vai te dar retorno. Eu gosto sempre de usar a analogia. A mulher, quando ela fica grávida, para ela gerar é 9 meses, né? Ela gera, né, o processo, vai nascer com 9. O corretor, ele tem que estar com 1 mês. Ele não tem a paciência da gestação, do entendimento, de aprender, né, de pegar as instruções corretas. E aí depois ele vai falar assim, não, mercado imobiliário é ruim demais. Mercado imobiliário paga mal demais. As pessoas não valorizam. Mas não é isso. É porque você, de repente, entrou de uma forma despreparada para aquele momento. Então, ter essa consciência, beleza? E o intelectual, conhecimento liberta. Na Bíblia fala que conhecereis a verdade libertará. Isso serve, não é só para um mundo espiritual, né? O seu profissional, se você não tiver conhecimento, você vai ser mais um de 200 mil corretores que tem. Então é entendimento e clareza. O que eu quero para o mercado imobiliário para a minha vida? Não dá para entrar no mercado imobiliário para testar. Não dá para entrar no mercado imobiliário para ver se vai dar certo. Não. Você quer isso aqui com mudança de vida, igual eu tive para mim? Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou me dedicar, isso aqui que eu vou estudar. Então é sobre isso. Nós precisamos buscar conhecimento. Você precisa buscar conhecimento. E o corretor de imóveis hoje ele precisa ter conhecimento em todas as áreas. Ele precisa ter esse equilíbrio ali. É o que eu falei, né? Ambientes certos mudam destinos. Então o que você tem que conectar? O que você tem que buscar conhecimento? Ou você está na zona de conforto, está achando que você sabe tudo? Porque no mercado imobiliário é cheio do sabidão. Está cheio de gente que não tem humildade para escutar nada. E reforçando o que o nosso amigo falou, parabéns para vocês que estão aqui, buscando conhecimento, tendo humildade para falar assim, cara, eu preciso melhorar. O que eu fiz há 20 anos atrás não é o que vai me levar ao resultado de hoje, não. Infelizmente, o nosso mercado é disso. É cheio de gente que sabe mais, o cara não quer estudar, o cara ele acha que ele inventou a roda do mercado imobiliário. Cara, todo dia nós aprendemos uma coisa. E aí, o que nós temos que ter? Inteligência. Onde que eu preciso melhorar? Na minha comunicação? Eu preciso melhorar na venda? Eu preciso melhorar na abordagem? No marketing pessoal? O corretor precisa ser completo. O corretor de alta performance que quer ter sucesso, ele precisa olhar todas essas frentes o tempo todo. Então, eu tive a oportunidade, de participar desse evento. O Flávio Augusto, que é uma referência para mim de vendas. Esse cara brasileiro, o cara bilionário. Então, assim, qual ambiente você tem conectado? Qual que é o seu nível de busca de conhecimento? E é o que eu falei no início, o mercado imobiliário, ele vai te entregar de acordo com o esforço que você está fazendo. Se você fingir que está esforçando, ele finge que paga no final do mês. Então é sobre isso. Nunca deixe ninguém falar que você não vai conseguir. Então, aqui foi o início de uma jornada, a qual eu mergulhei de cabeça. Mas eu escutei muitas pessoas falando que eu não ia conseguir, que eu não vestia bem. Então, várias.
Mas eu estava focado, eu não estava, minha visão estava clara daqui que eu queria. E eu senti que era a oportunidade da minha vida de mudar a minha história e da minha família. Por quê? Ele 19 anos, faz uma venda, leva um pacote de R$ 2.000 para casa. Falei assim, cara, e ainda realiza sonho? Eu falei, é isso aqui. Não tem mais prazeroso do que você servir a alguém e ainda ser pago por isso. Só que a jornada, às vezes a gente quer o quê? A venda rápida. Gente, a venda é uma construção. A venda você inicia ela relacionando primeiro, entendendo a necessidade do cliente, para depois você vender. E hoje as pessoas estão invertendo e querem vender de qualquer jeito. O corretor quer vender, quer vender, quer vender, quer vender, quer vender. Mas será que a gente está tendo sensibilidade de entender? Entender a jornada? É que você está concorrendo em imóvel. Qual que é o propósito? Então, quando a gente tem essa clareza, a jornada da venda, ela fica mais leve. Hoje a venda tem que ser igual aquelas músicas clássicas, tem que ser gostoso. Você tem que sentir o ouvido ali, o passo a passo, até você chegar no ápice, que é o fechamento, que é o contrato, que é o Pix no bolso. Então, quando eu falo que o mercado imobiliário muda vidas, eu pego aquela foto mais de trás, de menino simples, família pobre, que dormia no colchão no chão, cheio de barata, catava latinha. E aí, quando eu vi que o mercado imobiliário me levou nesses lugares, gente, eu falei assim, meu Deus. E aí não é só sobre o mercado imobiliário ter me levado. É sobre eu ter entendido que Deus poderia fazer também. É o que eu falei, como está seu espiritual? Nós precisamos dessa conexão e o entendimento. Às vezes, para muitos pode ser uma foto, mas para mim representa muita coisa. O menino fala do Santa Terezinha. Conhecer França, Grécia, Santorini, que fica na Grécia, Suíça. Quando eu cheguei lá, que tanto de gelo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Comecei a rolar no meio da Bélgica. Eu falei, nossa senhora, lá no Santa Terezinha disse não, hein? Aí você vai passando o filme, eu falei, meu Deus, o cara tava latindo, gente. Olhava a cara. Hoje eu tô aqui, minha esposa, no meio dessa neve, desse Santorini, aquele lugar mais bonito, com as casinhas azul, que eu vi só no filme. E aí na hora que você chega lá, eu cheguei, sabe como mais Santorini? Chinelo e bermuda. Vou de chinelo esse trem, tô nem aí. Eu não é igual deles mesmo. E fui chinelo, bermudinha. E desfrutando daquilo que Deus tem de melhor para nós. Então eu tive a oportunidade de ir em Roma, em Veneza, Madrid, França, Portugal e Paris. Tem uma hora lá, sabe que na torre lá. E na hora que você chega na torre, meu Deus do céu. Chega aqui a torre de Paris, eu falo assim, meu Deus, onde que eu cheguei? E tudo através do mercado imobiliário. Então, quando eu falo que o mercado imobiliário tem o poder de mudar a vida, gente, não é conversa fiada, não é arrasta para cima, que a gente tá... Toda hora é vídeo na internet, gente ensinando, Toda hora. Arrasta para cima e saiba mais como eu te ensinar, não sei o que. Gente, é a vida real. Eu estou aqui para falar para vocês que o mercado imobiliário muda vidas, mas que, desde você exposta, desde você paga o preço. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu já tinha comprado minha motinha, BV financeira 48 vezes. Eu ia fazer curso no centro, às vezes a chuva pegava no meio do shopping da rua. Eu vou vencer, eu olhava para aquele molhado, eu falei, eu vou vencer. Vai dar certo, eu não vou desistir não. Então assim, a persistência, para quem é corretor de imóveis, para quem está no mercado imobiliário, eu falo que o mercado imobiliário se destaca mais quem esforça mais do que quem tem técnico. Às vezes, gomadinho, bonitinho, fala, vem pra boquinha e não vende nada. Não capita nada. Vai adiantar? Não vai. Aí o que eu entendi? Peraí, eu tenho que andar bonitinho, lógico também, mas eu tenho que buscar conhecimento. Então, se eu unir essas duas coisas, a chance de eu explodir é muito grande.
Então foi o entendimento que eu tive, conhecimento por vontade, porque vontade eu tinha demais. Mas chegou uma hora que, de fato, eu precisava buscar técnicas, eu precisava buscar conhecimento, e foi o que eu fiz. Então esse conhecimento me fez poder vivenciar, realizar todos esses sonhos que eu acho que nem eu tinha, vou falar a verdade. Eu nunca pensei que eu ia para a Grécia, Santorini, nunca, vou mentir não. No Inquiço, Santa Teresinha, sabe o que é? Nem isso eu sabia, eu era expulso da sala ali, ó. Eu estudava, não sabia, não conhecia. E na hora que eu cheguei em Veneza, aquela cidade dentro da água, assim, ó. Quem já foi em Veneza? Alguém já foi em Veneza? É diferente ou não, amigo? A experiência, né? Fala assim, gente, como é que Deus faz uma cidade, né? É uma cidade mesmo, né? Dentro de água, assim, ó, passando, você entra nos corredores, você vê o povo passando com os barcos, tá lá o nome daqueles tem. Então, assim, o mercado imobiliário tem essa força de fazer. E aí, o que eu quero passar a visão para vocês? Foque no produto, gente. Foque na captação. As duas captações que eu ganhei mais dinheiro foi dessa fazenda, e ainda eu vou pegar o dinheiro que eu ganhei fazenda, né? Permuta. Mas ele vai voltar para o Cascal. Ele vai voltar para o Cacau e vai voltar em dinheiro. Aí, ó. Ela no meio uma parceira para me ajudar. E a outra foi uma casa do Bandeirantes. Quando eu trabalhava na rede de casa, eu captei uma mansão do Bandeirantes, eu ganhei R$25 na captação. Então, a captação, ela tem o poder de ativar outros vendedores para vender o produto para você. E o que eu entendi? Eu falei, eu vou arrumar um tanto de sócio. Vou captar e coisa para vender para mim. A minha estratégia era essa. Eu falei, se tem 10 corretores aqui, é 10 dele que vai para mim, eu só esperando o TED cair. E era batata. Era batata. Entendeu? Aqui é um pouco, né, do propósito da empresa, da São Luís Imóveis. O nosso propósito também é mudar vidas. E aí, o que eu quero trazer para você que tem imobiliários? Você precisa ter um propósito na vida do outro. Não adianta você pensar só em você. Cara, as pessoas que estão ao seu redor precisam realizar sonho. Precisa prosperar. Você precisa pelo menos criar um estímulo para essas pessoas entenderem que nós estamos aqui nessa terra, gente, pelo propósito. Ninguém está aqui à toa, hein, passando tempo. Só que a gente precisa entender isso. E o que nos faz todos os dias acordar com a mesma vontade não é o dinheiro. Nunca foi o dinheiro. Pelo contrário, quem é empresário sabe da dificuldade que é manter um negócio. Mas nós estamos de pé e com o mesmo sorriso no rosto pelo propósito. Ver as pessoas mudando de vida. Você vê o corretor seu comprando apartamento, comprando carro, viajando, acessando. Porque não faz sentido só o Mauro desfrutar e um corretor estar do lado dele. O cara às vezes não tem nem dinheiro para pôr gasolina. E acontece porque eu já passei por isso. Já passei, ó. Ah, acabou a gasolina na rua? Já. Acabou a gasolina na moto? Já também. Ah, ficar sem almoçar, porque não tinha dinheiro? Já. Tudo que às vezes vocês estão passando, eu já passei também. Beleza? E hoje minha base é minha família. Minha esposa, também é do mercado imobiliário. Hoje ela está grávida. Estava até compartilhando com o Marco que foi muito difícil estar aqui hoje. Muito bem. Porque ontem nós tivemos o diagnóstico que meu filho deu 2 alterações do coração. E quando a gente fala que pelo propósito, eu estou aqui pelo dinheiro, não aprendi. Estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus, para mostrar o que Deus fez da minha vida através do mercado imobiliário. Eu poderia ter ligado para o mar e falar, velho, não vou não, velho.
Nem sei o que vai acontecer com meu filho, gravidez de risco e tal. Mas eu tenho um Deus que é muito maior que qualquer coisa nessa vida. Eu pude trazer um testemunho, eu falo do mercado imobiliário no outra vida, para trazer atenção de vocês. Mas o quem muda vidas mesmo é Jesus Cristo. Eu só estou aqui pela graça dele, porque foi um baque, é um sonho que eu tenho que ter, meu filho. Então é isso. E Deus cuida de ti. Deus ele tem o poder de mudar os ti. De tirar o menino simples, de uma família simples, para viver esse tamanho que dá. E Jesus, porém, olhando para eles, diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E é nisso que eu acredito todo dia. Ligar.